vamos dar mais um passo a este caminho da prudência, a este caminho de vitória, de exaltação e de elevação sublime que o Senhor tem falado ao nosso ministério e às nossas vidas. E hoje nós vamos estudar algo importante, fundamental. Está no telão, tema desta noite, o plano de Deus. Vamos entender que Deus tem um plano. Não é um plano B. É um plano, um projeto para a minha e para a sua vida. Eu queria que você entendesse que você não é alguém avulso. A minha e a sua vida não é uma vida desgovernada, um trem fora do trilho. Nós não somos pessoas, sabe, que Deus deixou de lado num cantinho e à mercê da própria sorte. Sabe que quando Deus te criou, Deus traçou uma meta, um plano para a sua vida, do início ao fim. A Bíblia diz que antes de você nascer, Ele já te conheceu, que já havia te constituído, assim como foi Isaías, profeta às nações, a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai levar até o fim. Hoje eu assisti a um especialista em assuntos de vida humana, falando, e ele dizia que quando nós não atrapalhamos, já é um bom começo. Nós precisamos entender, neste plano de Deus, nós não podemos atrapalhar a Deus. Nós temos que nos engajar à vontade de Deus para usufruirmos deste plano perfeito. Amém? O sábio Salomão, escrevendo Provérbios 14, o versículo 12, Salomão diz que o caminho, e há caminho, que ao homem parece direito. Sabe que tem caminho que para o homem, ele tem uma certeza, às vezes uma convicção humana, que parece direito, parece que é certo, parece que é o certo a fazer. Mas porque é um caminho humano, de homem, diz a Bíblia que ele vai dar em caminhos de morte. Lendo este texto do sábio Salomão, o Senhor me fez refletir e entender que tudo aquilo que o homem planeja por conta própria vai dar num caminho de falência. Tudo aquilo que o homem planeja por conta própria é soberba. E a soberba precede a ruína. Pastor, por que soberba? Porque alguém ousou escolher o seu próprio caminho. Quem é de Deus não pode. Diga, eu sou de Deus. Eu não tenho o direito de escolher o meu próprio caminho. Porque o meu caminho foi traçado e escolhido por Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, queremos entender o teu plano, o plano perfeito do Senhor para as nossas vidas. Não queremos planejar por conta própria. Talvez alguém esteja aqui nesta noite, Deus, que por planejar por conta própria sofreu morte dos sonhos, morte na vida financeira, na alegria, na tranquilidade. Talvez alguém que ousou planejar sem a tua direção. E hoje se encontra aqui nesta noite,
perdido, sem rumo. Acolhe nesta noite o teu povo, Deus, com a tua destra poderosa e fiel. E dá o rumo certo, o rumo devido ao teu povo, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, diácono. Graças a Deus pela sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Todos nós estamos aqui porque queremos crescer. Crescer na vida, crescer como homem, como mulher, como pai, como filho, como profissional. E o crescimento, e a exaltação, e a elevação sublime que o Senhor nos prometeu, ela está debaixo de uma premissa. Que premissa é esta, pastor? De termos uma vida de prudência. E você precisa compreender que a prudência passa por viver debaixo do plano de Deus. Viver fora do plano de Deus é viver desgovernado. É como colocar uma carreta com 20.000 toneladas na Anchieta, sem freio, sem breque, e dizer: desça. É um caminhão sem freio que está propício a causar um acidente a qualquer instante, a qualquer momento. A ruína vem. Então, viver uma vida que não está debaixo do plano de Deus, que não tem o apoio de Deus, que não tem a direção de Deus, se chama imprudência. Se chama viver de maneira imprudente. Então nós não podemos conceber isso, não podemos pensar nessa hipótese, e nós estamos aqui justamente para aprender com Deus como nós vamos conduzir a nossa vida debaixo do plano dele. Digo, o plano de Deus é melhor do que os planos dos homens. Fala para o seu irmão, você vai confrontar o seu irmão agora. Os planos de Deus são melhores que os seus. Os planos de Deus são melhores que os seus. Confronta o seu irmão aí. Olha, porque talvez alguém entrou aqui, não é, com peito de pombo. Olha, porque eu... Aí você vai confrontar. Você vai dizer ao seu irmão, à sua irmã, os planos de Deus são melhores do que os seus. Amém? Então, pensamento. Põe um pensamento para mim, Wagner, por favor. Pensamento. Se não compreendermos o plano de Deus, não iremos conhecer a sua direção. Para aqui um instantinho, olha só. Se um homem ou uma mulher de Deus não compreende o plano que Deus traçou para a sua vida, se ele não compreende o que Deus tem para a sua vida, se ele não compreende o plano de Deus, esta pessoa não sabe qual é a direção que ela vai seguir na vida. Amado, não iremos conhecer a sua direção, a direção de Deus para nós. Agora, o pior é que quem não conhece a direção de Deus, anda sempre em caminhos errados. Olha, se eu penso que é de Deus e não é de Deus, eu estou andando num caminho perigoso. Eu me recordo, quando eu e a pastora nos casamos, a nossa primeira briga, quase levou ao divórcio, foi na lua de mel. Nós estávamos indo para Angra dos Reis, de lua de mel. Pegamos uma rodovia e ela disse: benzinho, amorzinho, meu tchutchuzinho, eu quero tomar uma aguinha. E eu todo solícito, né? Lua de mel, aquela alegria toda. Já parei num posto, peguei e foi logo uma garrafa de 5 litros. E tinha uma placa dizendo: Angra dos Reis, siga em frente. E uma outra placa dizendo: São Paulo, retorno. Olha, eu estava empolgado com a lua de mel, eu não vi a placa.
E eu rodei umas 3 horas, daqui a pouco eu estava chegando em Guarulhos. Eu estava quase em Angra dos Reis. Mas sabe que eu achei que eu estava no caminho? Você imagina a agonia, não é? E eu achava que eu estava no caminho certo da felicidade, no caminho certo de Angra dos Reis. Eu achei que eu estava no caminho. E quando eu vi uma placa, Guarulhos, só amados, o povo de Guarulhos que me perdoe, mas eu tenho uma raiva até hoje de Guarulhos. E aí a pastora disse assim para mim, lembra quando nós paramos para beber água? Eu falei, lembro, umas 4 horas para trás. Pois é, eu vi uma placa dizendo Angra dos Reis. Eu disse, o quê? Olha, nós brigamos. Eu disse, você não está querendo nada comigo? O que está acontecendo? Ui, era lua de mel, gente. Um desespero só. Mas por que eu estou trazendo isso aqui à tona? Porque quando você acha que você está no caminho certo, você segue, você vai adiante, você vai avançando, você não tem medo. Não, vai dar certo, eu estou no caminho, eu vou avançar. Mas se é o caminho errado, ele vai dar num caminho de morte. Então, guarda isso. Você tem seu celular, fotografa esse texto para você meditar. Olha, não, põe isso no teu coração. Se não compreendermos o plano de Deus, não iremos conhecer a sua direção. E quem não conhece a direção de Deus, anda sempre em caminhos errados. Tem uma porção de gente vivendo em caminho errado. Porque o plano de Deus para mim e para a sua vida está ligado à direção de Deus. O plano de Deus para mim e para a sua vida está ligado ao cumprimento do plano de Deus para mim e para a sua vida. Deus tem coisas para fazer com você. Você é alguém útil para Deus. Talvez alguém chegou aqui e disse, eu não tenho valor, eu não sirvo para nada. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira. Você é útil para Deus. Deus precisa da sua vida. Deus precisa de você. Você tem as características que você tem, dadas por Deus e não por mim, para que Deus use você no plano que Ele tem para a sua vida. Sabe que tem pessoas que não vão me ouvir sem antes ouvir você? Sabe que tem pessoas que não vão acreditar no que eu digo sem antes ouvir a sua voz, sem antes conhecer o seu testemunho para que você traga essa pessoa para a igreja? Sabe que no seu trabalho você vai ser usado como uma bênção, uma ferramenta de Deus? Diga, eu sou útil para Deus. Você é útil para Deus. Então, se nós não compreendermos o plano de Deus, amados, nós estamos perdidos. Porque essa direção, que só se compreende quando se conhece o plano de Deus, nos leva ao destino que Deus tem para nós. Eu vou repetir. Quando você sabe a direção, quando você compreende a direção de Deus, essa direção que só se compreende quando se conhece o plano de Deus, nos leva ao destino que Deus tem para nós. Então, quando você compreende o plano de Deus, eu sei o que Deus tem para a minha vida, eu sei o que Deus tem para mim, este plano de Deus te leva ao destino que Deus traçou para você. Quando alguém não conhece esse plano, a pessoa atira para todo lado, tenta de tudo na vida e não chega a lugar algum, porque ela não encontrou o seu destino. O meu e o seu destino foi traçado por Deus. E cabe a mim e a você compreendermos qual é o plano de Deus, que vai nos levar a uma direção, que vai nos deixar exatamente no destino que Deus tem para nós. A sensação que eu tenho é que algumas pessoas, o destino que Deus traçou para a vida delas, está distante do que elas querem para as suas próprias vidas. Você precisa conhecer o plano de Deus. Você precisa compreender o que Deus tem para a sua vida nesta noite.
Amém? Olha, vamos ler de novo o que o sábio diz. Há caminho, há direção, há um rumo, há uma direção que ao homem parece direito, parece certo, mas ao cabo, ao final desta direção, deste caminho, deste curso, dá em caminhos de morte. Então, se eu não conheço o caminho de Deus, se você não conhece o caminho de Deus, você vai estabelecer um próprio caminho. Quando alguém sabe, olha, o que Deus tem para a minha vida é isso. Eu sei o que Deus quer de mim, eu sei a minha responsabilidade com Deus, eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu sei o que Deus tem para mim. Então a pessoa segue este destino. Mas quando ela não sabe, ela começa a traçar vários caminhos e vários destinos para a sua própria vida. E é perigoso. Sabe o que aconteceu isso com um profeta? Deus deu uma direção e um destino para Jonas. Jonas, eu tenho um destino para você. Só que o profeta disse, não, eu não aceito esse destino. Eu vou traçar o meu próprio. Você conhece a história. Assim como Jonas, muitas pessoas estão traçando o seu próprio destino, a sua própria direção, estabelecendo um caminho por conta própria. Isso é um grande erro, porque quando a pessoa chega ao final, ela percebe que aquele caminho deu em nada, deu em morte, deu em perca, deu em dores. Mas pastor, louvamos a Deus porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, é verdade. Mas existem coisas que não serão possíveis ser vividas de novo. Existem experiências que jamais serão apagadas da vida, embora tudo venha a cooperar para o meu e para o seu bem. Então, muito melhor é seguir o caminho de Deus. Muito melhor é fazer a vontade de Deus. Muito melhor é estar debaixo da direção de Deus. Então, nós precisamos agarrar o que nesta noite? A sabedoria. Temos que nos abraçar à sabedoria para que ela produza honra. Porque a sabedoria vai fazer de você uma mulher prudente, um homem prudente. E vai levar você a viver debaixo do plano que Deus traçou para a sua vida. O imprudente não se importa com isso, sabia? Uma pessoa imprudente não se importa com nada. Qualquer coisa serve, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve, qualquer coisa está bom, mas o prudente não. O prudente quer estar debaixo do plano de Deus. O prudente quer estar debaixo da vontade de Deus, porque ele sabe que esta é a única maneira da sua vida dar certo. Então, quando você conhece o plano de Deus, você está na direção certa. Então, você vive honrado, você tem dignidade, prosperidade, abundância, você tem paz, você tem alegria. Agora, se você não está na direção de Deus, você vive debaixo de amargura, tristeza, você vive debaixo da falência, você não tem paz. O sábio nos dá uma instrução, no Provérbios 9, versículo 9. Dá instrução ao povo da Cristo vive, ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o povo da Cristo vive, ensina o justo, e ele crescerá em prudência. Então você precisa aprender de Deus. O Senhor está aqui te ensinando para que você cresça em prudência. Amado, você sabe quantas escolhas você já fez na vida que não deram em nada? Algumas pessoas fizeram escolhas que lhe fizeram mal. Algumas pessoas tomaram decisões que lhe fizeram mal.
mal para elas e mal para suas famílias. Você não pode traçar o seu próprio caminho, porque o seu caminho já foi traçado por Deus. Mas pastor, veja só, então eu sou uma marionete nas mãos de Deus? Amados, antes fosse, que nós não erraríamos, seria muito melhor. Deus nos deu o livre-arbítrio. Não o livre-arbítrio para a salvação, porque isso não existe. Para a salvação não há livre-arbítrio. Mas Deus nos deu o direito de escolher. Mas Ele diz, olha, este é o caminho, andai por ele. Ele diz, olha, caminho que ao homem parece direito, mas dá em caminhos de morte. O Senhor nos ensina. Nós podemos fazer escolhas. Agora, cuidado com as escolhas porque tem consequências. Então, amado, você precisa entender o que o sábio está dizendo aqui. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele vai crescer em prudência. Amado, receba o que Deus tem lhe falado desse altar. Receba aquilo que Deus tem te ensinado através do altar desta igreja. Seja uma pessoa prudente. Sabe, cuidado com as suas escolhas. Não deixe ninguém escolher por você. Tem pessoas que não escolhem. Se você não escolher, as pessoas vão escolher por você. Isso já aconteceu uma vez, inúmeras vezes comigo, com as crianças. Pai, estou com fome. O que você quer comer? Qualquer coisa. Oi, falou qualquer coisa para mim? Eu pego uma bolachinha de água e sal, abro a geladeira, olha o que tem aí, é vinagre, água e açúcar. Está aqui. Não faço isso, né? Mas eu ponho eu ponho o mais simples, para facilitar a minha vida. Pastora não. Mãe, eu quero um lanchinho. Aí ela vai lá, ela corta queijo, se tiver. Ela faz um todinho. Ela faz bolachinha com requeijão, se tiver o requeijão, se não, ela passa margarina. Aí ela, a pastora, eu não. Pai, eu quero um lanchinho. Você quer o quê, meu filho? Qualquer coisa. Se eu pego lá uma fatia de pão, pãozinho, aquele pãozinho de forma. Ah, mas eu queria na chapa. Você não pediu, já sentei, não levanto mais. Se você não escolher, alguém vai escolher por você. Quantas coisas você já permitiu que as pessoas escolhessem por você? Quantas escolhas que você hoje vive, que não foi você que escolheu? Não podemos, amados. Nós não podemos permitir que as pessoas façam escolhas por nós. Nós não podemos aceitar. Seja uma pessoa prudente. O Senhor tem te ensinado. O Senhor tem te orientado. O Senhor tem te dirigido. Se você não escolher, alguém vai escolher por você. E a escolha que você tem que fazer é a escolha certa, a escolha de Deus. Entenda isso. Algumas pessoas são ensinadas. O justo tem sido ensinado para crescer em prudência. Agora, tem pessoas que são ensinadas através do altar, através da palavra de Deus. E as pessoas às vezes fazem pouco. Não é bem assim. Tem pessoas que, eu não semeio, eu não dizimo. Olha, pastor, sabe, eu sou uma... Amado, isso é uma escolha errada. Pastor, sabe que eu na minha vida, esse negócio de fidelidade com as coisas de Deus, também nesse ponto sou meio relaxado. Isso é imprudência. Sabe, pastor, eu vindo um dominguinho por semana, olha, então é uma beleza para mim. Hã? Não, tem uns que vêm um por semana, tem um que está falando, pastora, tem uns que vêm um dominguinho por mês. Amado, qual é a importância disso? É que você tem crescido em prudência, isso é prudência. Sabe, isso é cuidado com a sua vida. É você demonstrar o interesse que você tem para com a sua vida, para com as coisas de Deus.
É você dizer, Deus, sou uma pessoa prudente. E o Senhor prometeu que o prudente seria exaltado. Em Isaías 52:13, o Senhor prometeu. Então, qual é o plano de Deus para a minha vida, pastor? Deus tem uma proposta para mim? Deus tem um plano para a minha vida? Tem. E quando você descobre esse plano de Deus para a sua vida e você anda nele, amado, você é feliz. Hebreus 12:1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diga, Deus preparou uma carreira para mim. Eu tenho que percorrer. Então, nós escolhemos, amados, não somos nós que escolhemos esta carreira, foi Deus. Deus que escolheu para mim e para você. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, que nos foi proposta, que nos foi designada por Deus. Não fomos nós que escolhemos esta carreira, mas nós a descobrimos por revelação. Quando ouvimos a palavra da verdade, o Senhor nos revela a carreira que Ele tem para nós, a importância que nós temos. Amados, nós somos importantes para Deus. Nós somos importantes para a obra de Deus. Nós somos. Aleluia. Sabe que a pessoa pode estar no abismo, no fundo do poço, mas quando ela ouve a voz do bom pastor, ela reconhece a voz, esta voz dá sentido à vida, Deus arranca do tremedal de lamas, Deus põe de pé. Olha, quando alguém compreende isso, entende que há uma carreira que Deus escolheu para a sua vida, essa pessoa começa a viver uma vida de sucesso, de paz, de harmonia. Olha, a pessoa descobre o sentido da vida. Pastor, qual é o sentido da vida? É quando você descobre a carreira que Deus preparou para você. Isso é maravilhoso, amados. Isaías 54:7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Quando nós descobrimos a carreira que o Senhor nos propôs, sabe, isso nos dá dignidade. Quando você descobre a carreira de Deus para a sua vida, você não vive mais frustrado. Sabe qual a maior frustração que as pessoas têm na vida? É de não saber quem elas são, para onde vão. A vida não tem sentido. Tem pessoas que por a vida não ter sentido, a pessoa, sabe, é frustrada. Sabe, eu já fiz de tudo, eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei da minha vida. É frustrada. A frustração é grande porque a pessoa não sabe o seu valor, não sabe a sua importância. Sabe, amado? Eu vivi muitas frustrações na minha vida. Por quê? Porque eu não sabia o que Deus tinha para mim. Eu achava que a vida, um dia, nunca me esqueço disso, um amigo meu, lembro o nome dele até hoje, Richard Fernandes Garcia, filho de Pablo Fernandes Garcia e Sandra, o restante eu não lembro, Garcia. Foi meu vizinho durante muitos anos. E o Richard, um dia nós éramos garotos, ele disse assim, sabe o que eu estava pensando? Ele falou, fecha o olho aí. Eu falei, você está maluco? Não, fecha o olho. Eu fechei. Ele disse, agora pensa você morto num caixão. Eu falei, pensei. Aí acabou a vida. Eu não dormi durante uma semana. Eu ia fechar o olho para dormir, eu me imaginava morto. Nunca me esqueci. Foi na minha juventude, 14 anos, eu nunca me esqueci disso. Eu achava que a vida era isso. Um dia vai morrer, acabou tudo. Eu tinha uma frustração. Sabe, na minha vida as coisas não davam certo. Era aquela pobreza, miséria, escassez. Minha vida não tinha sentido. Até o dia que eu encontrei Jesus. E Jesus deu sentido à minha vida. Sabe, quando eu passei a ser importante. Não porque eu cheguei na igreja com um carro, porque eu não tinha nada. Não porque eu cheguei na igreja numa boa moto, porque eu não tinha nada.
Mas porque eu cheguei na igreja e aquelas pessoas que não me conheciam me abraçaram e me amaram. Sabe que poucas pessoas da minha família me abraçavam? Sabe que poucas pessoas da minha família chamávamos eu e mamãe para uma festa? Sabe por quê? Sabe qual era o meu apelido no meio da família? O morto de fome. Sabe o que é uma criança quando não tem nada? Minha mãe comprava, Alexandre, uma caixinha de Danone, aquele que vem 6 Danoninho, custa hoje R$ 1,99 do Vigor. O Vigor vende, o Elgi vende R$ 1,99. É o quê? LG. É isso aí. Parmalat. Vende R$ 1,99, vem 6. Mamãe comprava aquilo era um espetáculo. Punha na geladeira, a geladeira está aqui, eu ficava assim. E eu abria uma geladeira azul. Tinha E eu ia. Mamãe dizia, fecha a geladeira, vai gastar muito gás. Disse, mãe, eu posso tomar mais um? Mamãe dizia, só mais um. Amados, enquanto eu não acabava com aquele... O meu medo, o desespero era chegar alguém da família, abrir aquela geladeira. Você não passou fome, amado, você não sabe o que é esse negócio. Você sabe que isso é tão terrível, já tem mais de 20 anos, às vezes a pastora fala assim, bem, a fase ruim passou. Porque eu sento na mesa para comer, pus para dentro. Às vezes meu filho está do lado, o Lucas, eu fico desesperado. Porque ele olha assim para o meu frango, eu falo, ele vai querer, eu já taco na boca. Isso é desespero de quem passou fome. Você não sabe o que é isso. É verdade. Enquanto não acabava aquele Danone, eu não sossegava. Por quê? Porque você tem a falta, você tem a escassez. A família não me convidava para nada, ninguém queria saber. O apelido era morta-fome. Olha, isso aí parece que tem uma lombriga, uma verme dentro, come. Os carinhosos que eu tinha. Aí eu chego numa igreja. Irmão, e todo mundo me abraçava. Vamos comer um lanchinho na cantina, vamos. Não, irmão, eu vou embora. Não se preocupe, vamos comer um lanchinho. Olha, e a pessoa pagava. Isso não aconteceu comigo na minha conversão, não estou inventando história nenhuma aqui não. E aí o irmão pagava um lanchinho e eu comia. Amado, aquilo era lindo. Deu sentido à minha vida. Aquele amor, aquele acolhimento. Uma brincadeira que eu fiz com um irmão na igreja, isso tem mais de 23 anos, eu nunca vou me esquecer. Uma brincadeira que eu fiz com um irmão chamado Edson. Ele tinha um Drops House. E ele deixou em cima do banco da igreja. E eu disse assim, peguei teu Drops, é meu. Ele disse, fica para você. Isso nunca saiu da minha cabeça. Porque no meio que eu convivia, se alguém pegasse um Drops House e dissesse, é meu, meu amigo, o cara atacava uma pedra, juntava em cima, era soco, pontapé para todo lado, matava por um Drops House. Por uma balinha, eu peguei e foi o Drops todo. Aquilo mexeu comigo. Mas o que é isso? Como é que ele não vai fazer nada? Ele não vai correr atrás de mim? Eu queria que ele corresse atrás de mim. Ele não correu. Sabe, gente? Quando você conhece Jesus, dá sentido à vida. E depois esse sentido tem que continuar. Não pode mais parar. Um dia Deus colocou um anjo no meu caminho, foi um primo, me pregou a palavra, mudou a minha vida. E eu estava preparando o sermão essa madrugada, era 3 horas da manhã. Eu estava preparando o sermão.
Eu disse, Deus, se eu não fosse o que eu sou hoje, o que eu seria? Se eu não fosse um pastor evangélico. Eu comecei a pensar naquela época. Sabe o que eu seria? Eu fiquei matutando. Eu acho que eu seria dançarino de lambada. Porque eu gostava do Magal. Você quer que eu dê uma amostra aqui? Pastor está aqui fazendo o sinal da cruz. Cicinho já começou ali, ó. Eu não tinha sentido. Qualquer coisa servia, qualquer caminho servia, qualquer coisa servia, porque não tinha sentido. Uma vida sem Jesus é uma vida sem sentido, qualquer coisa serve. Uma vida sem Jesus, qualquer caminho serve. Uma vida sem Jesus, qualquer buraco serve. Mas uma vida com Jesus é uma vida com sentido. Uma vida com Jesus é uma vida com propósito. Uma vida com Jesus é uma vida com utilidade. Qualquer lugar não serve, qualquer coisa não serve, qualquer vida não serve, porque a vida de Jesus está em nossas vidas. Não serve qualquer coisa. É Ele quem dá sentido. Amado, olha a vida com Jesus, olha a vida com Jesus. Efésios 1, 3-8. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Qual é o propósito, pastor? Qual é o sentido? Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê, pastor? Qual a razão da minha vida? Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. A tua vida tem sentido. Pastor, qual é o propósito da minha vida? É para eu viver como um escolhido, sabe, com toda a sorte de bênçãos, predestinado, irrepreensível. Amado, você tem um chamado. Para você qualquer coisa não serve mais. Qualquer caminho não serve mais. Mas pastor, o meu sonho de infância foi ser dançarino de axé. Não é mais. Mas pastor, o meu sonho de infância, sabe, foi viver numa vida promíscua, ter 50 mil mulheres. Não é mais. Pastor, o meu sonho de infância, sabe, era ganhar a vida a qualquer custo. Não importa se eu passasse por cima de qualquer pessoa. Ter o que eu quero na vida. Não é mais. Agora, você entendeu que você é um abençoado. Você foi abençoado antes da fundação do mundo. Com um chamado para ser santo, irrepreensível, que Ele te predestinou. Amado, é esse o caminho que nós vamos seguir. Nós temos que seguir este caminho. Sabe, você precisa compreender o plano perfeito de Deus para a sua vida. Meu amado e minha amada, muita gente vive a vida toda sem descobrir a sua carreira. São pessoas que são influenciadas pelo mundo. E o mundo é que tem feito as escolhas para estas pessoas. Mas nada se compara quando alguém entrega a vida nas mãos de Deus e deixa Deus conduzir a sua vida. Uma vida sem Jesus é uma vida sem sentido. Ou uma vida em Jesus, sendo dirigida por nós mesmos, também é uma vida sem sentido. Paulo fala isso de forma tão brilhante em Coríntios, 1 Coríntios 9, 26, ele diz, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes. Quem era Paulo?
um homem de Deus. Paulo estava falando com quem? Com pessoas de Deus. Pois eu também corro, eu também luto. Agora, com meta. Eu não estou desferindo golpes no ar. Amado, uma vida sem alvo, sem a meta, sem os alvos de Jesus, sem a direção de Jesus. Paulo está dizendo aqui que ele tinha uma vida, uma meta, um alvo. Ele sabia o que estava fazendo, ele tinha certeza da carreira, porque Deus que havia proposto para ele. Agora, uma pessoa que está desferindo golpes no ar, que é isso, pastor? É uma pessoa que não tem certeza de nada. Não tem certeza de nada. Você vai sair daqui hoje com certezas na sua vida. Pastor, e as incertezas? Você vai colocar elas em stand-by. Vai pedir sabedoria a Deus, que Ele já te deu. E você vai agir com prudência. Porque você não vai sair gastando tempo desferindo golpes no ar. Quem conhece o caminho não gasta, sabia? Se você pegar alguém aqui e disser, olha, sai daqui, vai na Praia Grande, no bairro da Guilhermina, na rua Itararé com a Avenida Brasil. Quem conhece o caminho, vai pegar a estrada, vai chegar. Quem não conhece, vai pegar uma rua, vai pegar outra, vai para um lado, vai para o outro. Pastor, mas vai chegar? Vai. Mas vai perder tempo e vai gastar muito. Tem gente que está chegando, porque tudo coopera e depois Deus traz de volta e põe no caminho, mas gasta muito, perde muito, sofre muito, o tempo passa. Não pode. A palavra para nós qual é? Isaías 52:13. Eis que o meu servo procederá com prudência. Prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Então esta é a certeza que você tem que ter na sua vida, amado. Que você tem que agir com prudência. Eu quero nesses minutos finais dizer à igreja que a prudência anda de braços dados com a sabedoria. Só é prudente quem tem a sabedoria de Deus. Quem não tem sabedoria é imprudente. Pastor, mas eu conheço um pessoal imprudente, não tem sabedoria. Pastor, mas tem gente, não tem sabedoria. Pastor, eu mesmo, eu tenho feito umas coisas, você não teve sabedoria. Não, pastor, mas a pessoa tem sabedoria para umas coisas e não tem para outra? É. Tem gente que tem sabedoria para uma coisa e não tem para outra. Olha, sabe de um negócio? Tem gente que tem sabedoria, tem umas abençoadas, tem sabedoria, sábia, tal, trabalha, tudo direitinho com Deus, mas da questão sentimental não tem um pingo de sabedoria. Arruma cada traste, pega qualquer coisa, chama de meu bem, de meu amor, namora, põe uma aliança de noivado, apanha, leva tapa, leva de tudo. Não ouvi um amém na igreja. Tem homem que tem sabedoria para vender, para administrar, para fazer, para acontecer, uma sabedoria, mas não aguenta. Não aguenta ver uma mulher de saia, não aguenta ver uma mulher de mini saia. Ai, meu Deus, perde o rumo. Tem homem que sai com um carro de noite na rua, ele fica igual um... Aí ele vê um saco de lixo. Ai, uma mulher ali. Ui, é uma mulher ali. Não, é o saco de lixo. Calma, cara. Calma. Ali aquele toco de cimento com o negócio com o saco de lixo. Ui, viu uma morena ali. Calma, cara. Calma, cara. É o saco de lixo. Fica calmo. Hã? Mas tem sabedoria para tudo, para toma, tem, mas nesse quesito não tem sabedoria, aí age com imprudência. Aí é imprudente. E aí vai para qualquer segmento, para qualquer área, você pode levar aí a sua mente espiritual a entender todos esses caminhos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem nos intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, o que significa isso? Quem pode destruir os planos de Deus? Quem é capaz de intentar contra aquilo que Deus fez? Ninguém! Quem é capaz de destruir um casamento que foi constituído por Deus, criado por Deus, fundamentado por Deus, sabe, honrado e exaltado por Deus? Quem? Ninguém. Quem tentará? Ninguém. Pastor, quem pode destruir uma família, uma pessoa que vive com prudência, que honra a Deus, sabe? Quem? Ninguém. Quem pode tirar um trabalhador do seu cargo, do seu trabalho? Quem pode se levantar para arrancar, para tirar, se é um servo prudente que honra a Deus? Ninguém. 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 Quem tentará contra a sua vida? Amado, se tu és um servo prudente, porque o imprudente ele abre brecha, e aí ele é vergonha, mas o prudente, pode intentar o que quiser. Ele sempre vai prevalecer. Louvado seja Deus. Eu encerro dizendo, Deus tem um plano para a sua vida. Fica nele. Vive nele com prudência. E Deus fará com que a glória dele seja vista nesta terra através da sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Diga graças a Deus. Diga, hoje eu adquiri sabedoria e conhecimento. Fala para o seu irmão, fala, prudência, amado, prudência. Pastor, amanhã eu estava para fazer uns negócios, tem uns cambalachos no meio. Prudência, prudência, amém? Pastor, eu estou com uns projetos aí, tem um pessoal que tem me influenciado a... Prudência, amado. Nunca permita que alguém que não segue a Bíblia verdadeiramente influencie você a fazer alguma coisa. Imagina. Não pode. Amém? Porque a pessoa vai influenciar com o coração, com a emoção, com senso de justiça humano. E mentiroso e enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Vamos ficar de pé. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos exaltar ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. Pai amado e eterno Deus Todo-Poderoso. Sabemos que todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que te amam. No entanto, Pai, entendemos que muito melhor é estar debaixo da tua direção, do teu caminho. Pois não queremos, Deus, sofrer como Jonas sofreu, para depois ajustarmos a nossa vida ao seu caminho. Senhor, se tu nos queres em Nínive, é para Nínive que iremos.
o que tu queres de nós, nós faremos. O que o Senhor nos disser, pelo caminho que o Senhor nos guiar, é por esse caminho que andaremos. Pois nesse caminho nem o louco erra. Senhor, que o teu povo saia daqui hoje para agir com prudência, entendendo que a vida sem Jesus é uma vida sem direção, mas uma vida em Jesus é uma vida para ser vivida debaixo do teu plano e do teu governo. Conduz o teu povo nesta quinta e sexta-feira em perfeita vitória, e traz de volta o teu povo com prudência neste sábado, Deus, para a nossa reunião de oração e confissão. E que tenhamos um culto extremamente abençoado, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém.